Rapidamente lembrar da palavra da semana passada. Nós precisamos lembrar que tipo de pessoa nós queremos ser neste novo tempo. Que tipo de pessoa nós queremos ser nessa nova estação que Deus está permitindo a nós, né, para vivermos. Eu falei aqui a semana passada que eu creio que nós estamos vivendo uma era antes da pandemia e uma era pós-pandemia. Claro que ainda estamos no meio de uma pandemia, ainda não acabou, precisamos ter todos os cuidados. Há inclusive rumores, né, de uma nova variante muito mais perigosa. Enfim, ainda muitas cenas dos próximos capítulos, vamos dizer assim, daqui para frente. Mas também entendemos que Deus está nos levando para um novo tempo, para um novo momento. E quem nós vamos ser nesta nova estação? Quem nós vamos ser neste novo tempo? Semana passada eu falei sobre 3 personagens, 3 tipos de pessoas na qual nós podemos ser. Nós podemos ser o religioso, aquele que faz apenas o que dá o status, aquele que faz apenas o que lhe convém, aquilo que aparece, aquilo que as pessoas apontam. E eu citei o exemplo dos fariseus, na qual Jesus condena a religiosidade, condena os fariseus. Jesus compara os fariseus com sepulcros caiados, ou seja, que por fora são bonitos, por fora são belos, mas por dentro não há nada de bom, é tudo podre, tudo vazio, tudo oco. O religioso ele faz para receber o mérito. Vimos também um outro perfil que seria a multidão, aquela que não tem compromisso com nada, que só se preocupa com aquilo que satisfaz no momento, está preocupado apenas com seu egoísmo, está preocupado apenas consigo próprio, apenas preocupado com aquilo que está precisando naquele momento. Mas, ou você quer ser o discípulo, aquele que faz o que precisa ser feito em amor, onde seguir a Jesus é o mais importante do que tudo, é fazer o que precisa ser feito para que o nome de Jesus seja exaltado e não o seu próprio nome. E dentro disso, nós estamos na série escrevendo uma nova história. Eu comecei a falar sobre esses 3 tipos de personagem, e é claro que, do fundo do meu coração, o meu desejo é que você escolha ser um discípulo de Cristo, que você escolha fazer a história neste novo tempo, nessa nova estação, sendo um discípulo de Cristo, sendo aquele que segue a Cristo, sendo aquele que aprende com Cristo, que leva o amor de Cristo a outras pessoas. Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar dos outros sobre o nosso Senhor. Jamais se envergonhe a falar dos outros sobre Jesus Cristo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias em que nós precisamos definir quem nós somos em Deus. Estamos vivendo dias que nós precisamos definir se nós vamos ser da turma dos religiosos, se nós vamos ser da turma da multidão, ou se nós vamos ser da turma dos discípulos de Cristo. Estamos vivendo dias onde não tem como ficar mais em cima do muro. Não é que antes você podia ficar, você precisa, na verdade, nós estamos vivendo dias onde você precisa realmente decidir o que você quer ser. Você quer caminhar com Cristo, você quer ter uma vida com Cristo ou não. Nós precisamos estar convicto de quem Deus é e o que Ele nos chamou para fazer. Porque senão você irá se frustrar e viver emocionalmente abalado. Você irá se frustrar e você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Porque nós só conseguimos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas quando nós estamos convictos de quem Deus é sobre nós. Quando nós temos a convicção do que Deus representa para as nossas vidas. Não tem como viver com Cristo e ficar em cima do muro. Não tem como viver com Cristo e ficar na dúvida, eu obedeço em partes Cristo, mas em partes eu não vou obedecer, eu vou seguir a minha própria vida.
Ou nós seguimos a Cristo e somos seus discípulos, ou não somos. Estamos vivendo dias, e eu quero até como pastor pedir para você orar, mas também há uma necessidade de você se posicionar. Estamos vivendo dias difíceis na nossa nação, dias que são cruciais para o que virá no futuro. Não estou falando, você tem acompanhado a mídia, você sabe sobre o dia 7 de setembro, o que está para acontecer. Não estou falando em relação a partido A ou a partido B, porque o nosso partido se chama Jesus Cristo. O nosso partido é o reino de Deus. A nossa prioridade é o reino de Deus. Mas aqui neste mundo nós somos cidadãos e nós também precisamos nos posicionar com as ideias ou os ideais que mais se aproximam do reino de Deus. E nós estamos diante de um momento onde estão tentando calar a nossa voz. Quando falamos de um país democrático como o Brasil, estamos vivendo dias onde estão querendo nos calar. Talvez você até pense, mas não tem nada a ver comigo. Isso só está acontecendo com as pessoas lá, com o partido político A, B, ou político isso ou político aquilo. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu já disse, o nosso posicionamento como igreja, nós não somos a favor de político A ou B, nós não levantamos nenhuma bandeira partidária, a nossa bandeira é o Evangelho, a nossa bandeira é o reino de Deus. Mas o que estão fazendo na nossa nação nesses dias irá trazer graves consequências se nós não nos posicionarmos. Estão querendo calar a voz, hoje são eles, mas amanhã ou depois somos cada um de nós. Amanhã ou depois é a igreja, onde não pode proclamar a Cristo, aonde não vai poder falar do Evangelho, aonde não vai poder se expressar contra aquilo que eles estão dizendo. E nós precisamos pensar na nova geração, nós precisamos pensar na geração dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos lutar por aquilo que move o nosso coração. O que move o nosso coração é falar do Evangelho. Falar do Evangelho tem a ver com anunciar as boas novas, e eles estão querendo nos calar, eles estão querendo calar a nossa voz. Então nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar. Então vivemos dias onde cada vez mais caminhar com Cristo exigirá uma postura de discípulo, exigirá uma postura, um posicionamento, exigirá caminhar com Cristo, cada vez mais exigirá uma convicção de quem Cristo é para você. Porque se nós não formos convictos de quem Cristo é para nós, nós jamais iremos lutar por Cristo. Você jamais luta por algo que você não está convicto. Você jamais segue algo que você não está convicto dentro de si. E se nós queremos, e se a nossa bandeira é Cristo, se a nossa bandeira é o Evangelho, é o reino de Deus, se nós queremos ser seguidores de Cristo, virão dias difíceis para aqueles que seguem a Cristo, e para nós continuarmos escrevendo a história, para nós continuarmos escrevendo a história neste novo tempo, nós precisamos ter a convicção de quem Cristo é. E Jesus fala sobre isso, que só é possível caminhar com Cristo aquele que for o seu discípulo. Só é possível caminhar com Cristo, só é possível ser abençoado por Deus aqueles que seguem a Cristo, aqueles que forem os seus discípulos. Lucas capítulo 14, versículo 25. Jesus viu uma grande multidão que ia acompanhando. Ele voltou-se para ela e disse: se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe, queridos, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre o discípulo de Cristo. O que é ser um discípulo de Cristo e as suas características. As características marcantes na vida de um discípulo de Cristo, daquele que segue a Cristo. Então, a primeira coisa, o que é um discípulo? O que é ser um discípulo de Cristo? Quando você coloca lá no Google, lá, ou você vai no dicionário da língua portuguesa, você coloca a palavra discípulo, o dicionário traz o significado que diz quem estuda, aluno, o aluno de alguém, um aluno receptivo aos ensinamentos, um aprendiz. Então, ser um discípulo de Cristo
é ser um aluno de Cristo, é ser um aprendiz, aquele que aprende com os ensinamentos de Cristo. Então, ser um discípulo de Cristo é aprender com Cristo e reproduzir os seus ensinamentos. Então, olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 9, versículo 23. O que ele fala sobre ser um discípulo, né? Quem é um discípulo para Cristo? O que Jesus fala sobre isso? Então, Jesus dizia a todos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vamos ler todo mundo junto esse texto? Vamos lá, 1, 2, 3. Jesus dizia a todos, vamos lá. Então fala comigo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe, querido, ser um discípulo de Cristo é entender que quem está no comando é Cristo. É como se você estivesse entrando em um carro, mas quem está dirigindo o carro é Cristo, você está entrando no banco do carona. E quem está no banco do carona não consegue dirigir, não é possível dirigir. Somente o motorista, aquele que está ali no banco onde tem o volante à sua frente. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, queremos entrar neste carro, né? Vamos dizer, o carro é o cristianismo e o piloto ali é Cristo. Se nós queremos entrar neste carro e ser um discípulo de Cristo, nós temos que entrar no banco carona e não no banco do motorista. Porque quem dirige os nossos passos, quem dirige, né, a nossa vida, então é Cristo. Nós precisamos sair do trono e dar o lugar de honra e de importância na nossa vida a Cristo. Cristo precisa tomar o lugar de honra da nossa vida. O problema é que muitas vezes nós queremos seguir a Cristo, mas nós não queremos sair do trono. Nós queremos continuar mandando na nossa vida, nós queremos continuar mandando. Mas Jesus mostra nesse texto que nós lemos 3 coisas que fala da importância de ser um discípulo de Cristo, a importância de você sair do trono. Ele primeiro está dizendo, olha, negue-se a si mesmo. Tem a ver com você ceder, abrir mão, mortificar a sua vontade, para que prevaleça a vontade dele. Em deixar os holofotes com Jesus, em deixar o centro da sua vida com Jesus. Negar a si mesmo é você reconhecer, opa, quem é importante na minha vida é Cristo e não eu, não as minhas vontades, né? Então, negar a si mesmo tem a ver em ceder, abrir mão. Jesus continua falando, tome a sua cruz. Talvez você já ouviu aquela expressão, né, quando algo não vai bem, ou quando algo, né, algo que você não gosta, você fala, essa daqui é a minha cruz. Quem já usou essa expressão, ou já falou, né? Essa aqui é a minha cruz. Ou outros falam, taquei pedra na cruz, agora a cruz que eu tenho que carregar. Né? Aquele problema difícil, aquela coisa ruim, né? Às vezes que acontece, que você não gosta, que te irrita. Tem muita esposa falando, olhando para o marido agora, falando, a cruz que eu tenho que carregar aqui, a minha cruz aqui. Né? Mas, queridos, a cruz não é isso. A cruz não tem a ver com algo ruim que acontece na nossa vida, porque para todos nós, algo ruim ou algo que nós não gostamos acontece em algum momento. Mas a cruz, tomar a sua cruz, tem a ver com sacrifício, com entrega. Entrega do seu tempo, entrega do seu descanso, entrega dos seus recursos. Tem a ver com sacrifício, tem a ver com você deixar a sua vontade de lado e talvez fazer um sacrifício para fazer aquilo que Cristo está pedindo. Porque como se o reino de Deus é importante para nós, Ele vai exigir sacrifício, porque o reino de Deus é um reino, podemos dizer assim, de ponta cabeça do mundo que nós estamos vivendo hoje. Vai totalmente ao contrário daquilo que nós vivemos hoje. Então, para viver o reino de Deus é necessário sacrifício, é necessário mortificar a nossa carne, é necessário nós
abrir mão, entregar o nosso tempo, entregar o nosso recurso ao Senhor. E então, depois que Jesus fala de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, então Jesus fala: siga-me. Para ser o meu discípulo, primeiro você precisa deixar eu no trono. Você precisa se sacrificar para depois me seguir. Não é possível seguir a Cristo sem se sacrificar. Não é possível seguir a Cristo sem tomar a sua cruz. Não é possível seguir a Cristo sem entregar o seu tempo, os seus recursos. Não é possível você seguir a Cristo sem você negar-se a si mesmo. Enquanto você achar que você é a última bolacha do pacote, você nunca vai conseguir ser um seguidor de Cristo. Porque quem merece o lugar de honra, sendo um seguidor de Cristo, é Cristo. Ser um discípulo de Cristo é deixar Cristo no centro, no controle das nossas vidas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? Sabe, queridos, não dá para negociar, não dá para ficar lá, mas peraí, não, mas está tão gostoso, não, mas eu vou ter que abrir mão disso, não, mas isso daqui está tão bom. O que você quer? Ser um seguidor de Cristo? Ou você quer ser a multidão, você quer ser um religioso? Seguir a Cristo é necessário renúncia. Seguir a Cristo é necessário posicionamento. Seguir a Cristo é necessário tomar atitude que vai na contramão do momento e do sistema que nós estamos vivendo. Então nós precisamos pensar sobre isso. E eu quero falar nesta manhã sobre 4 características de um discípulo de Cristo. 4 características, 4 evidências, 4 frutos que as pessoas, ao olhar para nós, elas precisam identificar essas características. Não há necessidade de você falar para as pessoas, mas ao olhar para você, elas vão identificar essas características e elas vão dizer: opa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Ela segue alguém que não é normal, não está no padrão deste mundo. A primeira característica é andar em obediência. Ser alguém obediente. O discípulo, ele é obediente aos ensinamentos do seu mestre. Então, a primeira característica de um discípulo é ser obediente. Não adianta só aprender, mas precisa ser obediente. Obedecemos a Deus porque Ele é soberano, é o Senhor do universo. E a nossa obediência é a única resposta aceitável pela infinita bondade de Deus. Queridos, Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus amoroso. E eu queria que você pensasse agora, o que Deus já fez na sua vida? O que Deus já permitiu você viver? O que Deus já fez? Qual foi a transformação? Qual foi o milagre que você já recebeu de Deus? Pensa aí, rapidinho. Qual foi o milagre que você já recebeu de Deus? Qual foi a provisão, enfim, que você fala: meu, isso daqui foi Deus na minha vida? Pensou? Conseguiu lembrar? Talvez você tenha muitos, não é verdade? Mas agora eu quero te perguntar, se você tivesse que pagar para Deus, você não precisa, porque Ele é um Deus amoroso e o amor dele é incondicional. Mas se você tivesse que pagar para Deus, teria como? Teria como pagar Deus por aquilo que Ele fez? Não, jamais. Não é possível nós pagarmos a Deus. Não é possível nós pagarmos a Deus por algo que Ele já fez nas nossas vidas. Mas então o que é possível? Nós correspondemos ao que Ele espera de nós. E o que Ele espera de nós é que nós sejamos obedientes à sua palavra, que nós sejamos obedientes aos seus ensinamentos. Então a primeira característica de um discípulo de Cristo é ser obediente. O próprio Jesus fala em João capítulo 14, versículo 15, ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí nós podemos tirar uma lição aqui. Se nós não obedecemos,
os mandamentos de Deus, o que nós estamos falando para Deus? Senhor, eu não te amo, porque os seus mandamentos não são tão importantes para mim. Porque é mais fácil eu desobedecer do que te amar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, queridos, amar a Deus é obedecer a palavra, é obedecer os seus ensinamentos. E a obediência é uma característica marcante na vida de um discípulo, porque somente aqueles que obedecem ao Senhor demonstram o seu amor por Ele. E se você for pegar a vida cristã, ela é baseada no quê? Na obediência a Deus. Deus tem promessas para as nossas vidas. Se você pegar a Bíblia, há mais de 3.500 promessas. Mas todas as promessas de Deus para mim e para você, do que elas precisam? De uma obediência da nossa parte. Um exemplo bem simples. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma promessa de Deus que nada vai faltar nas nossas vidas. E nós nos agarramos disso, mas o problema é que muitas vezes nós nos agarramos que nada nos faltará. Mas o que Deus espera de nós? Uma obediência de que Ele é o nosso pastor. Que nós obedeçamos ao nosso pastor. Que nós obedeçamos a Deus como nosso pastor, para então nada nos faltar. Então, obediência é uma característica. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde lá de Gênesis, quando você vê sobre a criação do mundo, quando você vê sobre o primeiro casal na terra, Adão e Eva, o que Deus espera de Adão e Eva, ou qual foi o motivo da expulsão de Adão e Eva? A desobediência. Adão e Eva foram expulsos do jardim por causa da desobediência. Porque eles desobedeceram a ordem que Deus tinha dado. Eles desobedeceram a Deus. Então, queridos, seguir a Deus implica em obedecer a Ele. Se você não está disposto em obedecer a Deus, não tem como você ser um seguidor de Cristo. Se você não está disposto a obedecer ao que a palavra diz, ao que a Bíblia fala, não tem como você ser um seguidor de Cristo. Porque a vida cristã, ela implica em obedecer a Deus. Quando o povo de Israel estava lá no deserto, a segunda geração, prestes a entrar na terra prometida, o que Deus fala para aquela geração? O que Deus fala para os israelitas, lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deus está falando para aquela segunda geração do povo que havia saído do Egito, do povo que estava em escravidão, porque Deus estava tirando o povo da escravidão para entrar numa terra que mana leite e mel. Deus estava tirando da escravidão para viver uma vida de liberdade. A primeira geração não entendeu isso. Ela preferiu desobedecer a Deus. A segunda geração estava mais atenta ao que Deus estava falando. E Deus estava dizendo para aquela geração: olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os meus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. E note que eu achei interessante o texto que fala obedecerem fielmente. Ou seja, qual é a obediência que Deus espera de nós? Uma obediência total, imediata e com alegria. Uma obediência total e imediata com alegria. Sabe, queridos, não tem como ser abençoado por Deus se não for obediente a Ele. E nós sabemos que uma obediência parcial ou uma obediência tardia é desobediência. Nós sabemos, né, a desobediência parcial, a obediência parcial, perdão, e a obediência tardia, ela é uma desobediência. Quando você está obedecendo a Deus pela metade,
Ou Deus fala para você fazer algo hoje, você não obedece hoje, mas você obedece amanhã ou depois. Você está dizendo para Deus, fala, Deus, ó, quem manda aqui sou eu não vou te obedecer agora, porque é o seguinte, eu que estou no controle. Eu vou obedecer a hora que eu quero. Eu posso até te obedecer, Deus, mas eu vou obedecer a hora que eu quero. Eu vou obedecer, eu vou fazer a metade do que você está pedindo. Aí você se lembra do caso de Saul. Um dos primeiros testes de fogo que Deus havia dado para Saul. Saul era o rei de Israel. Deus falou para Saul, olha, você vai invadir aquela terra, vocês vão ser vitoriosos, mas você precisa exterminar com todos os amalequitas e matar o rei dos amalequitas, matar tudo, destruir tudo, não ficar nada. Era a primeira guerra de Saul. E Deus estava querendo aquela guerra como um holocausto, como um sacrifício a ele, né? Como se fosse para consagrar ao Senhor. Então Deus falou, olha, vocês precisam destruir tudo. O que Saul fez? Ele foi, ele matou, ele destruiu a cidade, mas ele poupou a vida do rei, e os soldados pegaram o melhor dos despojos e levaram embora. Então Samuel, o profeta de Deus, chega diante de Saul. Deus já havia revelado a Samuel o que havia acontecido. Então Samuel chega diante de Saul, e aí Saul tentando se fazer de desentendido, e aí profeta, tudo bem? Ó, você viu lá, ó, nós ganhamos dos amalequitas, nós vencemos a batalha, nós obedecemos a Deus. Samuel virou para Saul e falou, você obedeceu mesmo? Foi uma obediência total? Foi uma obediência imediata? Foi uma obediência com alegria? E aí Samuel repreende a Saul e ele fala, você não obedeceu a Deus. E aí ainda Samuel confronta, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel está confrontando Saul e ele está dizendo, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus estava falando para Samuel, Samuel, é o seguinte, eu pedi para você destruir tudo, eu pedi para você ser obediente, você obedeceu parcialmente, e por causa disso, a minha glória eu estou tirando da tua presença. Porque a desobediência, a Bíblia compara a desobediência como o pecado da feitiçaria. E a glória de Deus se afastou de Saul por causa da desobediência dele. Sabe, queridos, a maioria dos cristãos quer obedecer a palavra de Deus, mas querer não é o suficiente. Querer é função das emoções. E esse querer oscila com os sentimentos. Ah, se eu estou bem, eu obedeço. Se eu não estou bem, eu não obedeço. Ah, hoje eu vou obedecer. Ah, hoje eu não vou obedecer. Você guia, né? Às vezes o querer obedecer, você é levado pelas suas emoções. Mas o discípulo de Cristo, ele decide obedecer a Cristo. Ele não é levado pelas suas emoções. Ele não é levado se ele está bem ou não. Mas ele é levado por aquilo que ele decide. Obedecer a Deus é uma escolha, é uma decisão. Nós precisamos decidir obedecer ao Senhor. Ser um discípulo de Cristo é ser alguém obediente. E aí nós vamos para a segunda característica, que está muito próxima da primeira, mas que tem um sentido diferente, amplia o sentido da obediência, que é a submissão. Repara lá que em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, repara que Samuel está falando, olha, a obediência é melhor do que o sacrifício. Mas Samuel continua dizendo, mas a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe, querido, submissão é muito mais do que obediência. Submissão é uma atitude. Submissão é uma atitude interior da nossa confiança no nosso Deus amoroso e soberano. Submissão, ela vai além da obediência. A obediência, você reconhece a autoridade de alguém. A obediência, você reconhece aquela pessoa que tem autoridade sobre a sua vida. Você é obediente, por exemplo,
às leis do nosso país. Você é obediente às leis, né, à autoridade, por exemplo, o prefeito da nossa cidade, o governador, o presidente. Desde que aquilo não interfira nas leis de Cristo, nós somos obedientes àquilo que nos é colocado. Porque nós reconhecemos a autoridade, reconhecemos que tem autoridade. Mas a submissão, ela é uma obediência voluntária e espontânea. Se nós pegarmos um exemplo, né, da questão das nossas leis, você paga o seu imposto, porque você é obediente, porque você sabe que você precisa pagar, são as leis. Mas nem sempre você é submisso, nem sempre você obedece aquilo voluntariamente. Você obedece por obrigação, porque você sabe que precisa fazer. Então, a submissão, ela vai além. A submissão, ela tem a ver com a atitude do nosso coração. Muitas vezes nós podemos ser obedientes, mas não ser submissos. Porque a submissão, ela tem a ver com a atitude do nosso coração. Ou seja, ser submisso ao Senhor é confiar nele, é confiar que a direção que Ele está nos dando é a correta. A submissão, ela vai além, é você obedecer, mas com a motivação correta em seu coração. E nós vemos a diferença, eu citei aqui a semana passada sobre os fariseus. Nós podemos ver que os fariseus, Jesus cita os fariseus como um exemplo até de obediência. Jesus até está dizendo, um texto, eu não me recordo o texto agora onde está, mas nós lemos ele a semana passada. Jesus está falando, olha, os fariseus, eles são agora os intérpretes da lei. Vocês precisam obedecer o que eles falam, mas não façam como eles. Porque eles eram obedientes à lei. Eles davam dízimo de tudo. Eles obedeciam a lei de letra a letra. Mas a motivação deles era errada. Eles não eram submissos a Deus. E nós, por exemplo, podemos ver o exemplo do sábado. O sábado era o dia de descanso para o judeu. Era o dia de descanso no período da lei. No sábado não se podia trabalhar. Mas qual era o motivo de Deus colocar o sábado como dia de descanso na lei dos judeus? Para que a pessoa realmente descansasse. Para que a pessoa pudesse ter aquele tempo, né, o seu descanso físico semanal. Para poder descansar. Um dia para descansar, para não se preocupar com nada. Não era somente um dia para, se eu tenho que acender uma fogueira para comer, então eu não vou comer, porque acender a fogueira é um trabalho. Não, era um dia para descansar, um dia para não trabalhar, para poder curtir a família, para poder descansar o corpo. Enfim, era um dia de descanso. Porém, o sábado, ao longo dos anos e da tradição judaica e da religiosidade, o sábado começou a ser um peso para as pessoas. A lei do sábado, ela começou a se tornar um peso e não mais algo agradável, na qual Deus havia proposto. Eles começaram a então colocar diversos dogmas, práticas em relação ao sábado. Há mais de 600 interpretações do que pode e o que não pode fazer no sábado pela lei judaica. E os fariseus, eles tinham isso, eles seguiam mais essas tradições que eles interpretavam do que propriamente os mandamentos, a Torá, aquilo que Deus falou através de Moisés. Então aquele sábado começou a ser um peso. Então Jesus confronta aqueles fariseus, ele fala, ei, peraí, o que adianta ser obediente, mas não ser submisso? Mais vale você não trabalhar no sábado e deixar alguém morrer de fome. E Jesus começa então a confrontar, e Jesus está dizendo, olha, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor do descanso. Então Jesus confronta ali, porque aqueles fariseus, eles eram obedientes à palavra, mas a motivação do coração não era uma confiança a Deus, não era uma submissão a Deus pelo aquilo que eles estavam fazendo, era apenas uma obediência. E a característica, sabe, queridos, de um discípulo é ser submisso. Só que, infelizmente, muitas vezes nós somos obedientes, mas não somos submissos.
Nós obedecemos a Deus, porque Ele é soberano. Reconhecemos a sua autoridade. Mas muitas vezes não há uma obediência voluntária no nosso coração. Muitas vezes não há uma obediência espontânea em nós. Não há uma confiança na autoridade de Deus. Nós obedecemos o que a palavra de Deus diz, mas nós não nos submetemos a ela. Obediência é bom, mas se ela vier acompanhada de submissão, ela será excelente. Então, essa é a segunda característica, submissão. Terceira característica, amar uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Jesus estava dizendo: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Sabe, querido, amar uns aos outros é uma marca do discípulo de Cristo. Nós estamos vivendo num mundo muito egoísta, onde as pessoas têm olhado apenas para si. Estamos vendo casamentos recheados de egoísmo. O marido olha só para si, a esposa olha só para si, cada um olha só para aquilo que lhe convém, cada um olha somente para aquilo que lhe interessa. E as pessoas estão cada vez mais preocupadas com seus próprios interesses, com seus próprios afazeres, com os seus próprios prazeres. E elas estão achando que ser feliz é se preocupar consigo mesmo e buscar tudo apenas para si. Mas quando você olha para Jesus, você vê que Ele veio mudar essa perspectiva. Você vê que Jesus ele veio mudar a perspectiva de amar o próximo, de amar uns aos outros. Se você pegar todo o ministério de Jesus, ou o próprio nascimento de Jesus, ele veio mudar essa perspectiva. Porque começa com o nascimento de Jesus, Jesus sendo enviado. João capítulo 3, versículo 16, o que a palavra diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho. Quem aqui envia o seu filho para morrer no lugar de alguém? Qual pai aqui teria coragem de mandar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa? Ainda mais se essa pessoa é um inimigo, ainda mais se essa pessoa é alguém que te traiu, alguém que traiu a sua confiança. Jamais. Eu, como pai, eu não teria essa coragem. Mas Deus, por causa do seu infinito amor, porque Ele é amor, Ele enviou Jesus. Então Jesus vem para mudar essa perspectiva. Jesus vem para mudar esta ótica. Então quando você olha para Jesus, você vê Jesus colocando um modelo de satisfação de ponta cabeça. Porque o que a Bíblia fala? A maior felicidade em dar do que receber. Está lá em Atos capítulo 20. Então a perspectiva, a lógica que Jesus traz é uma lógica de ponta cabeça. É uma perspectiva diferente. Hoje muitas pessoas pensam, não, o maior é mais prazeroso receber, é mais prazeroso eu correr atrás daquilo que vai me satisfazer. Mas Jesus está dizendo, olha, a maior alegria em dar, a maior alegria em você abençoar, a maior alegria em você ser generoso com alguém do que você receber. E isso é uma característica do amor, de amar o próximo, de amar uns aos outros. Sabe, queridos, as pessoas têm achado que para ser feliz, elas precisam correr atrás da felicidade e pensar apenas em si. Mas ser feliz tem muito mais do que você conquistar algo. Ser feliz tem a ver com você seguir alguém. E esse alguém se chama Cristo.
E o que ele nos ensina é que há maior alegria em dar do que receber. Há um maior prazer em dar pelo outro do que o fazer. Qual é a maior alegria no casamento? O marido poder dar algo para sua esposa do que ele receber algo. A esposa dar algo ao marido do que receber algo. O segredo, talvez, de uma alegria da alegria no casamento é você fazer o outro ser feliz. E tem muita gente que entra no casamento querendo que o outro te faça feliz, mas não se preocupa em fazer o outro feliz, se é que você me entende. O marido entra no casamento muitas vezes achando, não, eu entrei no casamento porque a minha esposa tem que me fazer feliz. Maridos que estão aqui, você está no casamento. Você precisa pensar na sua esposa e não em você mesmo. Você precisa alegrar a sua esposa, você precisa abençoar a sua esposa, você precisa servir a sua esposa, você precisa investir na sua esposa. Esposas que estão aqui, você precisa amar o seu marido, você precisa honrar o seu marido, você precisa investir no seu marido, você precisa fazer ele feliz, você precisa buscar a alegria dele. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, muitos casamentos estão se acabando, há um aumento, um número muito grande de divórcio, principalmente nesses dias da pandemia, porque os maridos e as mulheres não têm se preocupado com o bem-estar do próximo e apenas para si mesmo. E ficou muito mais evidente isso na pandemia, porque teve que ficar dentro da mesma casa. Porque aí o egoísmo falou mais alto. Mas a característica de um discípulo é aquele que ama. A marca de um discípulo é aquele que ama, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E Jesus é a maior prova de amor que nós temos. E Paulo entende isso. E lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo está dizendo, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está dizendo, olha, eu estou até disposto a morrer pelo Evangelho, mas se eu não amar a isso, não me adianta nada. Se eu não amar, se eu não tiver amor, não me adianta nada. Sabe, queridos, nós temos feito, através das nossas células, todo mês, pelo menos uma ação para amar e servir a nossa cidade. Pelo menos uma ação para levar o amor. Pelo menos uma ação para servir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você for apenas por obediência ao seu líder, ou aquilo que está acontecendo, se não houver amor em seu coração por aquilo que você vai fazer, de nada adianta. Vai ser apenas um ato de bondade, vai ser apenas um ato de caridade, porque a diferença das nossas ações é em fazer algo que tenha a ver com o cristianismo, com o evangelho, é ter o amor naquilo que faz, porque senão as nossas ações não têm sentido. A única explicação de uma galera acordar às 5 horas da manhã para levar um copo de leite e um bolo para os feirantes dessa cidade, a única explicação que nós temos é o amor. Porque essa galera ela trabalha durante a semana, acorda cedo, mas no domingo, no dia de descanso, eles decidiram amar essas pessoas, eles decidiram amar os feirantes dessa cidade, porque se não houver o amor, não tem sentido ir 6 horas da manhã levar um café para alguém. Se não houver o amor, não tem sentido sair numa quinta-feira à noite e levar um bombom ou algo aos frentistas de posto. Não tem sentido em ir alcançar os jovens, levar um chocolate para os jovens que estão num tempo de esporte. Não tem sentido. Se não houver amor, não tem sentido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Não tem sentido se não tiver amor, porque o que nos impulsiona, o que nos leva a fazer algo pelas pessoas, não é a bondade que há em nós, porque em nós não há bondade, mas a bondade de Cristo em nós, o amor de Cristo em nós, que nos faz amar as pessoas. Porque o amor de Cristo é um amor incondicional. É um amor que não quer nada em troca. É um amor que simplesmente ama. É o amor que explica todo mês fazer uma ação e lembrar daqueles que muitas vezes não são amados. É um amor que traz a explicação. E a quarta e última característica de um discípulo é a oração. A oração é uma característica que ela precisa ser evidente na vida de um discípulo de Cristo. Sabe, queridos, nós não tivemos o privilégio dos apóstolos de poder caminhar lado a lado com Jesus. Mas nós temos o privilégio de todos os dias poder falar com Ele. De todos os dias poder ouvir a sua voz. De todos os dias ser ensinado por Ele. E isso acontece através da oração, da comunhão com Ele. O caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo é formado em nós pela nossa comunicação com Deus. Aliás, a comunicação é o segredo de todo relacionamento saudável. E isso serve para o casamento, com os filhos e com Deus. A comunicação é o segredo de um relacionamento saudável. Então, quando falamos sobre falar com Deus, se comunicar com Deus, nós estamos falando, quando nós oramos, nós estamos desenvolvendo um relacionamento saudável com Deus, em poder ouvir a sua voz, em poder aceitar aquilo que Deus fala aos nossos corações. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, ter um relacionamento com Deus não é ir na presença de Deus para ouvir o que você quer, mas é ir para a presença de Deus para ouvir o que você precisa. Muitas vezes nós queremos ir a Deus para ouvir Senhor, eu preciso tanto de uma resposta, mas olha, eu queria que fosse assim, assado desse jeito. E aí Deus vem e fala, viu, meu amigo, é o seguinte, você precisa mudar essa atitude do seu coração. Você fala muito e faz pouco. Você precisa mudar, você precisa começar a fazer isso daqui. Aí você fala, Deus, mas é muito duro, eu não queria ouvir isso. Desenvolver um relacionamento saudável com Deus não é ouvir o que nós queremos, mas é ouvir o que nós precisamos. Porque a marca de um discípulo é aprender com Cristo e não dar as ordens para Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A oração é o que nos faz a falar para Deus, abrir o nosso coração para o Senhor e falar, Senhor, é o seguinte, minha vida está assim, as minhas emoções estão assim, os meus sentimentos estão assim. E é poder de parar e ouvir Deus falando, olha, ajusta isso daqui, faz isso daqui, toma essa posição aqui, me obedeça nisso daqui. Sabe, queridos, a boa comunicação, ela transforma conhecidos em amigos. Ela transforma a superficialidade em intimidade. Orar é a comunicação que nós temos com Deus. É poder falar e poder ouvir. Efésios capítulo 3, versículo 11, versículo 12, Paulo está dizendo, ele está falando sobre, de acordo com o eterno plano que se realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé que nós temos nele. Paulo está dizendo, olha, por tudo que Cristo fez, por intermédio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. E eu só consigo falar com Cristo, eu só consigo falar com Deus através da oração, porque a oração é a nossa comunicação com Jesus. É através dela que nós nos aproximamos dele. E conforme nos aproximamos de Cristo, nós somos transformados. Porque, como diz Paulo, de glória em glória, nós somos transformados. Então, quanto mais eu me exponho diante da glória de Deus,
Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco uma comunhão com Deus, mais o meu caráter vai sendo transformado, mais a minha vida vai sendo transformada. Cada vez mais eu vou me tornando parecido com Cristo. Porque ser discípulo de Cristo, ela tem um único objetivo: ser parecido com Ele. Ser parecido com Ele, com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele fez nessa terra. Eu quero concluir. Obediência, submissão, amar uns aos outros e uma vida de oração são as características de um discípulo de Cristo. As pessoas, ao olharem para você, elas conseguem enxergar essas características em sua vida? Elas conseguem reconhecer você como um seguidor de Cristo, como um discípulo de Cristo? As pessoas, ao olhar os frutos que você está dando, elas conseguem identificar a obediência, a submissão, o amor ao próximo, uma vida de oração? Sabe, queridos, são dias que Deus quer realinhar as nossas vidas. Nosso tema deste ano, realinhe. Deus quer realinhar, reajustar algumas coisas. São dias que nós precisamos parar e pensar o que nós estamos fazendo na nossa vida. E como eu trouxe a semana passada, o início desta série, escrevendo uma nova história, escrevendo a história, nós estamos vivendo um novo tempo. Como você quer escrever a sua história daqui para frente? Como você quer marcar este tempo que você está vivendo? Você quer apenas deixar a história passar à sua frente? Ou você quer ser alguém que escreva a história, alguém que faça a diferença, alguém que demonstre, alguém que seja um discípulo de Cristo, que irá marcar a geração? Sabe, queridos, Cristo veio neste mundo para marcar esta terra, para marcar a história. Os seus discípulos, aqueles que seguiram a Ele, eles continuaram a marcar a história, eles continuaram aquilo que Cristo começou. E hoje eu e você temos esta oportunidade de continuar a história que Cristo começou há mais de 2000 anos atrás. Eu e você temos a oportunidade de ser os pés e as mãos de Jesus nessa cidade. Eu e você temos a oportunidade de nós sermos o amor de Jesus nessa cidade. Eu e você, nós temos a oportunidade de poder abraçar, de andar aonde Jesus não andou fisicamente. Jesus estava limitado na sua vida terrena a andar num raio de 120, 140 quilômetros. Que foi o que ele fez. Jesus não andou no Brasil na época que ele esteve aqui. Jesus Jesus não pisou nesta terra, mesmo sem existir o Brasil. Jesus não pisou nesta terra, Jesus não pisou na cidade de Tatuí, até mesmo porque não existia. Mas eu e você podemos pisar nos 4 cantos dessa cidade e levar Jesus aonde ele ainda não entrou. E andar com Jesus nessa cidade aonde ainda ele não andou. Eu e você podemos escrever a história dessa cidade. Eu e você podemos escrever a história daqui para frente. Eu e você temos a oportunidade de escrever a história daqui para frente. Porque é uma pergunta muito simples. Talvez você vai até se assustar. Mas você já parou para pensar? Nesses últimos dias, nós vimos tantas pessoas que morreram na nossa cidade, morreram na nossa nação. Segundo os dados aí, mais de 550 mil pessoas. Mas você já parou para pensar, por que você não foi uma delas? Por que você não foi uma dessas mais de 550 mil pessoas? Estamos falando num número alto até de pessoas. Mas você já parou para pensar por que você não foi um deles? Ah, pastor, porque eu sou bonzinho. Ah, pastor, porque não chegou a minha hora ainda, não bateu a minha senha ainda.
E aí eu pergunto a você, se não chegou a sua hora, é porque tem algo que você precisa fazer nessa terra. Se não chegou a sua hora, é porque tem algo para você, tem uma história para você escrever nessa terra. E se você quer escrever a história de acordo com o reino de Deus, de acordo com o reino do Senhor, você precisa ser um discípulo de Cristo. E ser um discípulo de Cristo é ter essas 4 características na sua vida: obediência, submissão, amar ao próximo e uma vida de oração. Vivemos dias onde as pessoas reconhecerão quem você é pelos frutos que ela verá na sua vida, e não por aquilo que você vai falar, mas por aquilo que você vai fazer. Hoje, quem você está seguindo? Quem é o seu mestre hoje? Se a sua resposta é Jesus, essas 4 características têm sido presentes na sua vida? Essas 4 características têm sido verdade na sua vida? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Obediência, submissão, amor e oração são características na vida de um discípulo de Cristo. Quero te convidar a ficar em pé, quero orar com você nesta manhã. Talvez você precise tomar uma decisão hoje. Talvez você precisa fazer uma escolha hoje. Talvez você tenha sido obediente, mas não tenha sido submisso. Talvez você tenha sido obediente, mas não tenha feito com amor. Ou talvez você não tenha tido o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, para ter a sua vida transformada, para ter o seu caráter transformado, para se parecer mais com Cristo. Nesta manhã é um tempo de decisão, é um tempo de escolha. Como você quer escrever a história daqui para frente? Mas pastor, a minha vida, a minha família foi sempre assim, e daí? Você pode fazer a diferença a partir de hoje. Talvez o que você viveu até o ano de 2020 foi de uma forma, mas Deus está te dando um novo tempo, uma nova oportunidade para você escrever uma nova história, sendo um discípulo, sendo alguém transformado pelo Evangelho, sendo alguém transformado pelo caráter de Cristo. Feche os seus olhos, faça sua oração ao Senhor nesta manhã. Fale com Deus esta manhã. Qual é a atitude que você quer tomar nesta manhã? O que você precisa mudar no teu coração nesta manhã? Qual é a chavinha que você precisa virar na sua vida hoje? Faça a sua oração enquanto cantamos esta canção. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor nesta manhã. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, a esperança na terra. E eu não sou mais meu, eu não
Cristo, tu és a minha canção. Trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Senhor Jesus, nós voltamos o nosso coração a Ti nesta manhã, Senhor. Realinhe a nossa vida nesta manhã, Senhor, para escrever a história daqui para frente. Realinhe, Senhor, as nossas emoções. Realinhe, Senhor, as nossas atitudes para escrever a história daqui para frente, Senhor. Nos ajuda a ser obedientes à Tua palavra, nos ajuda a ser obedientes à Tua voz, Pai, a ser obediente àquilo que o Senhor fala para nós, não apenas obedientes, Senhor, mas também sermos submissos e depositarmos a nossa confiança em Ti, e entendemos, Senhor, que o que Tu tens para nós é o melhor, que o que Tu tens para nós é o melhor, Senhor. Pai, nos ajuda a ser submissos à Tua palavra, a ser obedientes e submissos a Ti, Senhor, a confiar e descansar em Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender que nós não somos o dono da verdade, que nós não somos aquele que deve estar no trono, mas que Cristo esteja no trono da nossa vida, Senhor, que Cristo esteja no lugar de honra da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a amar o próximo, que não seja apenas servir, que não seja apenas, Senhor, um ato de bondade, mas que tenha o amor de Cristo na nossa vida, para amar o próximo, Pai, o amor incondicional do Senhor, que nos leva, Pai, a tomar decisões de sacrificar muitas vezes o nosso tempo, os nossos recursos, para amar aqueles que muitas vezes não são amados, Senhor. Que nós tenhamos este amor no nosso coração, que nós tenhamos este amor pulsando no nosso coração, Senhor. O amor em levar este amor a outras pessoas, Pai. Pai, que nós tenhamos uma vida de oração, que nós sejamos pessoas de oração, Senhor. Uma pessoa de oração, Pai, de comunhão contigo, de ter um relacionamento contigo, de poder ouvir a sua voz e de ser transformado pelo Senhor, de ser transformado pela tua palavra, de ser transformado pelo teu evangelho, Senhor. Pai, nós não queremos ouvir aquilo que queremos, mas queremos ouvir aquilo que precisamos, aquilo que irá nos tirar do lugar, aquilo que irá nos impulsionar a viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser discípulos teus, nos ajuda, Senhor, a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a te seguir, Senhor, nesta manhã. Pai, que haja uma convicção do nosso coração de quem é Cristo em nós, de quem é Cristo para nós, e de que vale a pena viver para Cristo, e de que vale a pena ser um seguidor de Cristo, Pai.
Cristo resplandeça em nós, que o caráter de Cristo resplandeça em nós, e que as pessoas à nossa volta, Senhor, elas possam ver Cristo em nós, através da nossa obediência, através da nossa submissão, através do amor ao próximo e da nossa vida de oração. Que não sejam palavras, Senhor, que saiam da nossa boca, mas que sejam atitudes do nosso coração, que sejam os frutos que a nossa vida produz, Senhor, frutos que vêm de Ti. Nos ajuda, Senhor, a sermos Seus discípulos e a escrever uma nova história nesta cidade, a escrever uma nova história na nossa família, a escrever uma nova história, Senhor, no bairro onde moramos, a escrever uma nova história aonde o Senhor tem nos colocado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.